Olá pessoal, olha nós aqui outra vez. Pessoal, quero falar um pouquinho sobre o D'Artagnan, né? O personagem protagonista aí, juntamente com os três mosqueteiros do nosso livro do bimestre, né? D'Artagnan tinha um sonho apenas: pertencer aos três mosqueteiros. Todo mundo ficou me perguntando por que são os três mosqueteiros, mas são quatro. Porque os mosqueteiros da guarda do rei eram apenas três, certo? Mas o D'Artagnan acaba se tornando um deles. Tão bom, né? Realizar sonhos. Vamos ver o primeiro capítulo aqui, que é onde começa essa história, pelo menos algumas partes, né? D'Artagnan saiu de casa, né? A casa dele era lá na Gasconha. Ele tinha 20 anos, tá? Quando ele sentiu que já estava no tempo de enfrentar a vida em Paris. Só que chique, né? E o sonho dele era pertencer aos três mosqueteiros, que era a guarda especial do rei. Qual era o rei? Luís XIII, tá? E os mosqueteiros eram super leais, fanaticamente leais e muito temidos por um rival, pelo cardeal Richelieu, tá? Que era um ministro monarca. As aventuras vividas pelo pai do D'Artagnan em Paris, contadas com riqueza de detalhes, faziam o D'Artagnan querer esse sonho também, vestir a farda dos mosqueteiros, né? O pai do D'Artagnan era um nobre, mas não tinha fortuna, tá? A riqueza dele era reconhecida porque ele era uma pessoa honrada e ele era muito corajoso, tá? Esse era o pai do D'Artagnan, ok? Quando o D'Artagnan resolveu fugir, sair da casa dele para ir para Paris, o pai dele entregou para ele o que, gente? Uma espada e um pouquinho de dinheiro, tá? Nada mais do que isso. Mas ele deu um conselho pro D'Artagnan. Ao chegar à corte, não se esqueça nunca de que você é um nobre. Você só deverá inclinar-se diante do nosso bom rei Luís XIII e de Richelieu, o cardeal. Nunca se humilhe diante de ninguém e, se for necessário, defenda sua honra com essa espada que jamais foi vencida. Olha que responsabilidade, né? A espada do pai do D'Artagnan nunca perdeu uma guerra para ninguém. E o D'Artagnan ia com essa espada para lá, tá? Então D'Artagnan foi, levou 2 mudas de roupa e um pouquinho de dinheiro e coisas pessoais, né? Objetos pessoais. No bolso ele levou uma carta escrita pelo pai dele que seria destinada ao Treville, era o oficial, né? Comandante do regimento dos mosqueteiros, era o líder dos mosqueteiros, né? Que era amigo do pai do D'Artagnan. Isso é uma carta de recomendação. Até hoje, gente, essas cartas existem. Às vezes, quando a gente sai de uma empresa, a gente leva uma carta de recomendação, quando é bom funcionário, né? E a gente entrega na outra empresa, para a empresa que vai nos receber, né, ter assim uma noção de quem a gente é, de como é o nosso serviço, ok? E na carta, o pai do D'Artagnan pedia ao Treville, ou Treville, né, para colocar o D'Artagnan lá nos mosqueteiros, porque era o sonho do filho dele, né? Cavalgando sem pressa para não sacrificar sua velha montaria, D'Artagnan alcançou a cidade de Meung, a meio caminho de Paris, acho que meio quilômetro, alguma coisa assim. Como já passava do meio-dia, dirigiu-se a uma estalagem para comer alguma coisa e dar descanso ao animal. Foi aqui que o bicho pegou, né, gente? Por quê? Porque tinha um cara lá e um grupo de amigos, um fidalgo, e um monte de amigos dele. E eles ficaram rindo e zombando do cavalo do D'Artagnan. Devia ser um cavalo magrelo. Eu pensei assim, devia ser um cavalo magrelo, né? Meio velho, né? Não sei. E o D'Artagnan tinha uma coisa que muita gente tem. Ele não era muito calmo, ele se irritava muito facilmente, né? E achou que, ofendendo o cavalo dele, estavam ofendendo a ele também.
Aí ele foi lá tirar satisfação. Chegou lá e perguntou: vocês estão rindo do meu cavalo? Uai, não tô entendendo, né? Aí alguém respondeu: sim, nós estamos rindo mesmo. Nunca vimos um cavalo tão feio, magro e desengonçado. Aí o D'Artagnan respondeu: rir do cavalo é fácil, quero ver rir do dono do cavalo. Pensa. Ora, retrucou o provocador. Quem provocou o D'Artagnan, né? Rir-se de tão destemido cavaleiro seria uma imprudência, mas tudo isso aqui é gozação, né? O D'Artagnan ficou nervoso, menino, puxou a espada e avançou. Você se defende ou eu vou te ferir. E o nobre olhou, sem dar a mínima importância. Com grandes passados, o D'Artagnan voltou as costas sem dar a mínima importância para ele, né? Aí ele diz, D'Artagnan diz: se for um homem de brio, tire a sua espada e lute. Só assim poderei apagar a ofensa que me fez. O cara com um ar de já estava nervoso também, falou: ao diabo com esse cavaleiro e sua honra ferida. E o que aconteceu, gente? Deu tanta pancada nesse D'Artagnan que ele acabou levando um tombo de tanto que ele apanhou, coitado, né? E ainda por cima, revistaram o D'Artagnan e pegaram as coisas dele, né? Aí alguém falou que ele tinha só umas roupas limpas, 15 escudos e uma carta endereçada ao Treville. Isso pareceu interessar ao nobre, que se apoderou da carta. Coitado, a única coisa que ele tinha em mãos para chegar lá e pedir para entrar na guarda era a carta. E agora foram e roubaram a carta, né? O que aconteceu? Os caras foram embora. D'Artagnan teve que ficar numa estalagem, né? E ficou ali com um pano enrolado na cabeça. E ainda um tanto abalado, né, meio tonto da paulada que ele levou, né, dos muros, as chutes, essas coisas, tá? E ele dormiu por ali. Na madrugada seguinte, quando ele se preparava para partir, deu falta da carta. Furioso, porque ele era bem nervoso, né? Ele falou que ia incendiar a estalagem. O dono do estabelecimento, então, ficou preocupado, né? Assustou e contou para ele o que tinha acontecido. Aí ele diz: assim que chegar a Paris, vou me queixar ao senhor de Treville, e ele há de comunicar esse crime ao rei. Pensa, será que era assim tão fácil, gente? Pagou a conta, montou o coitado cavalo dele, né, tão menosprezado, e foi para Paris, tá? Chegando lá, ele vendeu o amigo dele, né? Teve que vender, preço pequeno, né? E andou pela cidade procurando um alojamento para ficar. E ele chegou então na pensão, uma pensão na Travessa dos Coveiros, que era próximo do Palácio de Luxemburgo, tá? Ali ele ficou, procurou informações sobre o Sr. Treville e ficou muito satisfeito quando soube que a mansão do Treville não era muito longe, né? E ele pensou assim, que isso era uma coisa boa, né? No segundo capítulo vai falar sobre o senhor de Treville, né? Que na juventude dele, ele chegou em Paris atrás de fortuna e aventuras. E por ser muito inteligente e ter muita coragem, foi aceito rapidamente no exército real, né? Quando o velho senhor de Treville, o pai dele, faleceu, Luís XIII, que era filho de Henrique IV e o sucedor no trono, aceitou o jovem Treville em sua guarda. Então ele se tornou aí o grande senhor de Treville, o líder lá dos mosqueteiros, ok? No segundo capítulo vai falar um pouquinho sobre Richelieu. Quem é esse cara? Pensa, né? Lembra que ele é o rival, tá bom?
Nesse primeiro momento, eu quis apenas apresentar o D'Artagnan. Nós já fizemos uma apresentação do livro, a maioria dos alunos já apresentaram, né? Mas você deve ler, tá? Nós vamos trabalhar com alguns exercícios semana que vem sobre o livro, então você tem que estar por dentro dessa história. Foi só uma apresentação para quem nem começou ainda, tá bom, meus amores? No mais, vem muita aventura aí dos Três Mosqueteiros para nós, tá bom? Tchau para vocês, até a nossa próxima aulinha.